Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje o nosso tema é alegria como demonstração de gratidão às orações atendidas. Ou seja, a alegria na oração atendida, tá bom? Então se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui, siga o nosso canal, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, faça seus comentários e não esquece de apertar no sininho, tá bom? Então nós estávamos vendo sobre as razões para nos alegrar. E uma delas, a sétima razão, é justamente essa. Devemos ter uma alegria e essa alegria deve demonstrar uma gratidão da nossa parte pelas orações atendidas por parte de Deus Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor. A Bíblia diz que, Jesus diz em João 16, 24, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, existe uma alegria completa no Senhor, quando nós pedimos e recebemos da parte dele aquilo que temos pedido através das nossas orações. Nós precisamos entender, amados, que o Senhor sempre atendeu aos nossos pedidos, quando estamos alinhados com o céu, alinhados com a palavra de Deus. Deus atende às nossas intercessões também, que estavam completamente, ou seja, que estejam completamente de acordo com a sua vontade. É o que fala 1 João 5, 14 a 15. E ele fez isso várias vezes, de maneira incontáveis. De acordo com as nossas orações que nós fazemos a Deus, ele vem e atende as orações que estão conforme a sua vontade, ao seu propósito, ao seu plano. Lembrando sempre que é no tempo de Deus e do modo de Deus, da maneira de Deus, do jeito de Deus, e não nossa. Então, a nossa alegria deve estar no Senhor, o Deus que atende às nossas orações. E além disso, a verdadeira alegria demonstra também uma genuína gratidão e apreciação pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós mergulhamos na palavra de Deus, mais grato deve ser o nosso coração por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e maior apreciação nós temos que ter, tanto pela palavra de Deus, quanto pelo Deus da palavra e seu Filho, que é a palavra encarnada, Jesus Cristo. No capítulo, por exemplo, 6, as Escrituras falam do nosso crescimento espiritual. E nós já falamos, num vídeo anterior, sobre o valor do crescimento espiritual. E essa verdade, essa importância de nós crescermos em Deus, crescermos na maturidade, crescemos na sabedoria, é muito importante para nos guardar, para jamais abandonarmos também a atitude de regozijo, de alegria diante do Senhor. Ou seja, sua bondade e misericórdia ao nos ter dado a sua palavra, a sua bendita palavra, a sua eterna palavra, deveria levar-nos a imitar as palavras de Davi, quando Davi diz lá no Salmo 19, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegria ao coração. Olha que coisa tremenda esse lindo Salmo 19, 8. Os preceitos, aqui uma referência aos mandamentos, à lei do Senhor, são retos, são justos, são honestos, são éticos, são perfeitos, são equilibrados. E no final ele diz, alegram o coração. Quando é que foi a última vez que você alegrou o seu coração lendo a palavra, tomando posse das promessas de Deus para a sua vida? O Salmo 119 ele é repleto de versículos que falam sobre isso. Versículo 14, versículo 24, versículo 70 do Salmo 119, versículo 97, versículo 103, 111, 127, 140 e 162. Vários trechos aqui do Salmo 119 que falam desse preceito do Senhor, como algo perfeito, como algo reto, como algo maravilhoso na nossa vida e que é capaz, como diz o Salmo 19:8, de alegrar o nosso coração. Que a alegria do seu coração esteja na palavra de Deus e no Deus da palavra. O profeta Jeremias, por exemplo, expressou sentimentos semelhantes que devem encorajar ainda mais os nossos agradecimentos pela verdade de Deus. Jeremias 15:16 diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Lá no Novo Testamento também nós vemos testificado
alegria que deve ser a nossa primeira resposta diante da palavra de Deus. O apóstolo João, na introdução da sua primeira carta, ele diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa no Senhor. 1 João 1,4. Ou seja, ele sabia que a Escritura Sagrada iria fazer surgir a mais profunda apreciação e alegria nos seus leitores, quando eles agradecessem ao Senhor por tudo que ele lhes deu. E, finalmente, a apreciação pela comunhão cristã, por estarmos junto com os nossos irmãos. Isso deve promover alegria no nosso coração, deveria sempre nos causar regozijo diante do Senhor. Paulo disse aos Tessalonicenses o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses 3,9 diz: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Ou seja, estar junto com os irmãos, estar na igreja, estar com os amigos da fé, na comunhão com os outros santos, tudo isso deve promover alegria no nosso coração. Tá bom? Continue conosco, nós vamos falar ainda mais sobre a alegria aqui. E se não houver alegria, como é que nós agimos? O que nós temos que fazer? Ou seja, a Bíblia nos ensina que a despeito de todas essas razões bíblicas para obedecermos à ordem de Deus, para nos regozijar, ou seja, nos alegrarmos sinceramente em todo o tempo, nós sabemos que todos os crentes vivenciarão tempos em que a alegria faltará nas suas vidas. Aí então surge Paulo. Paulo ordena a todos os crentes o seguinte lá em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou seja, Paulo está chamando a cada um a uma autoanálise diante do Senhor. Se a alegria estiver ausente da sua vida, há uma série de testes que você pode fazer para descobrir a razão disso. Primeiro teste, pode ser que você não conheça o Senhor Jesus. Você pode estar confiando numa falsa segurança de salvação. Isso é o que Jesus disse aos seus discípulos ao interpretar a parábola dos solos. Ele diz lá em Mateus 13, de 20 a 21, aquilo que foi semeado em um solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra, recebem logo com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E ele chegando a angústia, a dor, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e abandonam. Ou seja, algumas vezes, quando uma pessoa ouve o evangelho pela primeira vez, há um sentimento imediato, de uma alegria emocional e um estímulo, às vezes até psicológico, mas isso não perdura. Se uma pessoa luta constantemente para ter alegria e é incapaz de ultrapassar os desafios da vida, pode significar que ela ainda não conheça a Cristo verdadeiramente. Sendo assim, precisa estar atenta à ordem de Paulo, de 2 Coríntios 13:5, em arrepender-se e crer no Evangelho. Segundo lugar, você pode ter falta de alegria porque está sob alguma tentação muito forte, o que é muito comum nos dias de hoje, Sofrer uma tentação muito forte que tira de nós a alegria. O apóstolo Paulo, ele escreve: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, lá em 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Então não há nada que Satanás mais goste do que ser capaz de roubar a sua alegria durante os tempos de intensa tentação. A solução é não permitir que as suas preocupações se tornem tentações. Conforme diz 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Amém? Ele, Jesus, tem cuidado de você. 1 Pedro 5,7. Então, algumas vezes, você não tem alegria, a terceira causa, porque alimenta expectativas falsas e não realistas, Alimenta expectativas falsas e não realistas. Talvez essa seja a mais comum, dentre os ladrões de alegria no coração das pessoas. Os cristãos, muitas vezes acreditam que merecem mais bênçãos do que realmente têm, quando na realidade tem muito mais do que merece.
Antes de aceitar Cristo, nós merecíamos, como todos os pecadores não regenerados, aquilo que a Bíblia diz, a ira de Deus e uma eternidade no inferno. Mas aí surge Romanos 5, de 8 a 9, onde a Bíblia Sagrada diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele, ou seja, por Jesus, salvos da ira. Glória a Deus por esse lindo trecho de Romanos 5, de 8 a 9. Ou seja, nós que não merecíamos nada, temos todas as razões para nos regozijar e sermos agradecidos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. As falsas expectativas, amados, estão diretamente relacionadas com o orgulho. E o pecado do orgulho é outra razão comum para você não sentir alegria. Quando nós estamos falando isso, nós estamos nos referindo especificamente ao vil pecado da insatisfação com relação, por exemplo, aos bens materiais, às suas posses. A cultura nossa ocidental, com a sua ênfase no materialismo, na ganância, incentiva essa mentalidade equivocada. Modelos, glamourosas apelam em comerciais de televisão e o tornam infeliz com a sua imagem própria, ou a sua própria imagem, ou com a da sua esposa que está ao seu lado, que te ama. Os anunciantes promovem seus carros, seus eletrônicos, as férias, os aparelhos domésticos, tudo com intenção de torná-lo insatisfeito com aquilo que você tem atualmente, ou até não tem. Então, nosso orgulho, se não for controlado, pode nos levar a ceder a essas influências mundanas, corrompidas, e então nos impelirá a perseguir essas coisas temporais e acabamos então abdicando da nossa alegria e contentamento, causando frustração e insatisfação em muitos corações. Outra causa é a falta de oração. A falta de oração também pode roubar a sua alegria. Se você não der atenção a 1 Pedro 5,7, quando deparar com as provações e dificuldades, é certo que você perderá o sentimento de alegria que Deus quer que você tenha. Então, simplesmente, você não precisa levar a carga toda sozinho. Filipenses 4, de 6 a 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Joseph Scriven, na primeira estrofe do seu conhecido hino, O Grande Amigo, ele expressa adequadamente a importância da oração e destaca nesse lindo hino o que acontece quando ela está faltando na vida do crente. O hino diz o seguinte: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Olha que coisa linda essa canção preciosa. Então, finalmente, o que mais contribui para a falta da alegria também é a ignorância. A ignorância das pessoas contribui para a falta da alegria. Como tem gente ignorante, gente nécio, gente que não entendeu nada ainda das coisas de Deus ou as coisas espirituais. E se você, irmão, está crescendo verdadeiramente em Cristo, terá sim a verdadeira alegria espiritual. O primeiro amor, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Se por outro lado, você vive com sentimentos impulsivos e subjetivos, terá grande dificuldade em manter alegria no seu coração. É imperativo, mandamento de Deus, que você e eu, que nós controlemos as nossas emoções. Isso só vai acontecer quando você encher a sua mente com a sã doutrina, com a doutrina saudável da palavra de Deus e crer nela de forma incondicional, caminhando com a comunhão e com o poder do Espírito Santo. O mundo ama funcionar com base naquilo que faz com que as pessoas se sintam bem. Porém, o nosso Senhor Jesus tem um padrão superior para os cristãos. Como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Quando isso é verdade na sua vida, na minha vida, responderemos alegre e inteligentemente a tudo que o Senhor tem para nós. E eu estou aqui nesse vídeo para dizer que Deus tem coisas grandes para você. Creia nisso, amado. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Se na nossa mente está completa e consistentemente informada pela verdade de Deus, e se adotamos um modesto, mas significativo hábito da igreja primitiva, sem dúvida alguma, seremos mais cônscios, mais conscientes da importância da alegria no nosso coração. A saudação comum entre crentes na igreja primitiva era o termo grego chairete, C-H-A-I-R-E-T-E, que literalmente significa alegrai-vos. Ou seja, Jesus deu origem a essa saudação na manhã da ressurreição, quando encontrou algumas das mulheres que haviam acabado de ouvir que ele havia ressuscitado dentre os mortos. A Bíblia diz lá em Mateus 28:9, e indo elas contar aos discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, alegrai-vos. E elas, aproximando-se dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Ou seja, essa foi certamente a saudação apropriada com que o nosso Senhor procurou consolar e encorajar os seus seguidores com a sua presença gloriosa, o que era uma evidência clara e irrefutável da ressurreição do nosso amado Jesus. Alegrai-vos, meus irmãos, que essa saudação dos crentes é muito mais significativa do que um rotineiro oi, bom dia para os outros. E torna-se a maneira comum, então, das saudações dos primeiros cristãos. Oxalá nós fizéssemos isso também nos dias atuais. Os irmãos lá, entendiam que a alegria era uma ordem e havia sempre razão para se regozijarem à medida que a igreja crescia e amadurecia na graça, no poder e na unção do Senhor. Ou seja, com todas as riquezas que são nossas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, temos também todas as razões para nos regozijarmos em Deus. Talvez, se fizéssemos uso regular da saudação, alegrai-vos, isso nos lembrasse mais vezes da ordem bíblica de que a nossa alegria deve ser grande e estar sempre evidente na presença do Senhor. Amém? Alegrai-vos sempre no Senhor. E lembre-se do que disse Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe com essa palavra maravilhosa, que a alegria do Senhor seja a sua força, que a bênção de Deus venha sobre a tua casa, a tua família, sobre tudo aquilo que tu colocares as mãos. Haja o favor, a bênção, a prosperidade e a glória do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Clique aqui no link do YouTube, siga as nossas redes sociais. Se você quiser semear no nosso ministério, aqui tem um link de como você pode fazer isso. Não esqueça de escrever aí a sua experiência, alguma pergunta, queira compartilhar o que Deus fez na sua vida. Deixe aí nos comentários, nós fazemos questão de ler, de responder. E com a graça de Deus, vamos nos alegrar juntamente com você. Lembre-se, a alegria na oração respondida. Se você pedir, se você buscar, alinhado com o coração de Deus, alinhado com a palavra de Deus, você vai se alegrar muito nos grandes feitos do Senhor na sua vida e no seu coração. Em nome de Jesus, amém e amém.